Atualmente, vivemos em uma democracia e negar isso é ignorar os fatos. O governo constitucional foi restaurado e nossos governantes são escolhidos através de eleições livres e competitivas, tendo como última eleita a presidente Dilma Rousseff. A população, desde 1945, ampliou sua participação na política, tendo mais de 100 milhões de eleitores em 1996, 2/3 da população total do país. Porém, o que era para ser o governo do povo exprime apenas os ideais de grupos minoritários e ignora a imensa maioria da população. Estamos diante de uma gigante máquina de fabricar pobreza e de concentrar riqueza. Apesar de o poder legislativo garantir direitos iguais a todos, o poder judiciário não é considerado uma instituição que protege os direitos de classes não privilegiadas, mas sim uma instituição responsável pela criminalização e repressão das classes populares. O acesso das classes menos favorecidas à justiça praticamente inexiste, e é notável um viés racial nas condenações, uma vez que réus brancos são mais favorecidos em comparação aos réus negros. O Plano Real, em 1994, proporcionou a retenção da inflação e redução da pobreza. Porém, a desigualdade continua surpreendentemente estável, atingindo, em 1998, o patamar mais elevado das 2 décadas. A desigualdade social sempre esteve presente na sociedade brasileira. Mesmo após várias constituições terem sido elaboradas, o preconceito racial e a hierarquia continuam presentes até hoje. É importante lembrar que a violência acompanhou o desenvolvimento do país. Abuso de autoridade é um dos principais fatores em relação a este fato. A mais alta taxa de violência policial letal no mundo está aqui. A polícia brasileira, mais de uma vez, lembrou aos cidadãos quem é que realmente mandava no Estado, matando, torturando e prendendo pessoas sem justificativas. Apesar de o Brasil ter sido um dos primeiros estados a assinar a Convenção contra a Tortura em 1985, as torturas sistemáticas nas delegacias policiais ainda existem. Não apenas isso, como também a impunidade em relação aos agentes do Estado. 7 anos após o massacre de 111 presos da Casa de Detenção do Carandiru, na cidade de São Paulo, em 1993, nenhum dos mais de 100 policiais militares indiciados foram julgados. Os policiais tendem a ver o Estado de Direito mais como obstáculo do que como uma garantia de segurança pública e atuam como guarda-fronteira, protegendo as classes dominantes dos pobres, alvos preferenciais da criminalização e da repressão. Dados estatísticos revelam que no Brasil há 25 homicídios por 100 mil habitantes por ano, taxa bem maior do que as outras 7 maiores economias: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Na América Latina, o país é considerado o pior em distribuição de renda. Somando este fato à discriminação racial, temos os fatores essenciais que podem explicar a elevada taxa de homicídios. Não vivemos em uma guerra declarada, nunca presenciamos uma guerra entre países, mas os conflitos internos, as guerras civis, ameaçam a paz e podem ser sentidos muito mais fortemente do que uma batalha entre potências. Apesar da vontade do país se tornar uma sociedade moderna, a elite estava muito bem acomodada em sua adorável posição, tornando a transição mais difícil do que era imaginado, e assim consolida a desigualdade social em um círculo vicioso, sem perspectivas para acabar. A partir de 1964, viveu-se uma época marcada por repressões, tortura, desaparecimentos e morte. A ditadura militar foi um dos períodos mais conturbados da história do Brasil, e esse tipo de governo teve início em abril de 1964, depois de um golpe que havia sido dado pelas Forças Armadas. Essa época caracterizou-se pela falta de democracia, supressão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão àqueles que eram opostos ao regime militar. A ditadura foi uma transição difícil para o Brasil, mas que fez com que houvesse uma crescente participação da sociedade civil nas áreas do governo, uma vez que queriam mudar o cenário do país.
Entretanto, mesmo com essa maior participação por parte da sociedade brasileira, visando uma consolidação democrática, continuamos sendo uma sociedade com baixo envolvimento popular, submetida ao controle da elite e com um enorme índice de violência, enfraquecendo o sistema político. A transição política acarretou algumas mudanças na sociedade. Em 1970, ocorreram diversas reivindicações para a igualdade social, econômica e política, sendo esta a base para o restabelecimento do Estado de Direito. Algumas medidas foram tomadas ao longo da história do país, entre elas: João Goulart cria em 1964 o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CDD-PH, o primeiro Conselho de Direitos Humanos. Fernando Henrique Cardoso lança em 1996 o Programa Nacional de Direitos Humanos. Em 1999, foi concretizada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Para que o Estado de Direito pudesse se reerguer, baseou-se nas estruturas das universidades, sindicatos e principalmente na Igreja Católica. No ano de 1984, ocorreu o movimento Diretas Já, o qual defendia a emenda Dante de Oliveira, que tinha como objetivo restabelecer as eleições para presidente da República no Brasil, mas ela não foi aprovada. A eleição ocorreu através de eleições indiretas no dia 15 de janeiro de 1985, no qual Tancredo foi eleito. Entretanto, devido a uma doença, faleceu e José Sarney tornou-se o primeiro presidente pós a ditadura. Um século após a proclamação da República, as várias transições políticas entre governantes de tipos de governo não mudaram o cenário arcaico que o país conserva. O que resta fazer é romper com o passado contínuo de concentração de riquezas, desigualdade e violência. Institucionalizar políticas públicas capazes de impedir violações dos direitos humanos é o caminho para se estabelecer um Estado de Direito, essencial para o governo e, consequentemente, para o país. Enquanto a minoria pobre continuar excluída e a miséria e o racismo vigorarem no cenário atual, não estaremos satisfatoriamente consolidando uma plena democracia, mas sim uma democracia sem cidadania.